Paz do Senhor, os irmãos, amém? Hoje aí, terça-feira, dia 12, né? 12 de janeiro de 2021. E seguimos firmes, amém? Vamos estar orando para a gente iniciar aí a palavra que a gente vai estar conversando, né? Dialogando nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, na vida de cada um dos irmãos. Clamamos a Ti, Senhor, acerca dos enfermos, aqueles que estão com pedido de oração no grupo do WhatsApp, aqueles que estão com pedido de oração na igreja. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, entrar e fazer milagre na vida de cada um deles. Nós possamos, Pai, nesses minutos que nós temos aqui online, entender um pouco mais da Tua palavra, da Tua vontade, acerca do que o Senhor deseja de nós e para nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu queria hoje, eu estava refletindo sobre um assunto que é bem importante para nós no nosso processo de vida cristã, né? Que é entender, e eu não vou esgotar esse assunto hoje, né? Porque são poucos minutos, que é entender como funciona o processo de comunicação de Deus para com a igreja. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer uma comparação de como funciona o processo de comunicação entre nós humanos. Então, como é que a gente se comunica? Através da fala e através da escrita. Então, existem várias línguas diferentes, cada povo, com a sua língua, com o seu costume, e aí cada grupo, cada ajuntamento vai se comunicando ali através da fala e da escrita. Quando há um ruído nessa comunicação, por algum motivo, um mal entendido, alguma coisa acontece, a ciência humana diz que a responsabilidade pelo engano é do emissor da mensagem. Então, se eu estou conversando com alguém e essa pessoa não entende bem o que eu disse, a culpa desse mal entendido ela é minha, que sou o comunicador, e não o receptor. Por que isso é importante? Porque cabe ao comunicador fazer com que o receptor tenha plena ciência daquilo que ele quer dizer. E quando então, só para poder fechar esse raciocínio, então a culpa, quando há uma falha na comunicação ou um mal entendido do receptor, a culpa é do emissor. Isso na nossa comunicação entre homens e homens. Quando eu digo homens, eu estou falando da raça, então inclui as mulheres também. Amém? Bom, e quando há essa comunicação entre Deus e os homens, aí o processo ele não funciona dessa forma, porque a gente parte do princípio de que Deus não erra. Então, quando há um mal entendido, esse mal entendido ele é da nossa parte, porque a gente não entende bem aquilo que Deus quer dizer, ou damos a nossa interpretação carnal acerca do que Deus está falando. E aí há o mal entendido, há então um prejuízo aí na comunicação, porque Deus não falha na sua comunicação. Amém? Então o processo é invertido. Eu já falei algumas vezes na escola bíblica que quando o processo de Deus ele é sempre invertido em relação aos processos humanos. Por exemplo, quando a gente fala de herança, vamos dar um exemplo. Em Israel, na tradição judaica, como que funcionava isso? Quando o chefe da família morria, o filho mais velho ficava com 50% dos bens e os outros 50% era dividido entre a viúva e os outros irmãos, certo? Só que isso era o direito do primogênito. Só que Deus ele sempre trabalha da nossa forma, de trabalhar humana, ele sempre inverte a nossa forma. Então, Deus ele sempre trabalhou com os mais novos. Muitos exemplos eu poderia dar aqui. José, Davi, Salomão e tantos outros que Deus inverteu a lógica humana. Então, na lógica humana, a comunicação, a falha na comunicação ela é sempre do comunicador. Na lógica de Deus, a falha na comunicação é sempre do receptor, ou seja, nós. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ler uma passagem bíblica que vai retratar exatamente uma questão
que envolve isso. Samuel, capítulo 16, vai falar acerca da unção, né, de Samuel, quando Samuel vai ungir Davi. Então vamos ler lá dois trechinhos, dois versículos. Samuel, capítulo 16, versículo 1, e depois a gente vai ler o versículo 10. Diz assim, ó, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tem provido um rei. Essa é a comunicação que Deus faz com Samuel. Olha, não tenha dó mais de Saul, eu não quero mais papo com ele. A partir de agora você vai lá na casa de Jessé, Belém, e você vai pegar um dos filhos dele, e esse vai ser o novo rei de Israel. Entenda, essa é a comunicação. Samuel ele dá uma, né, porque ele gostava de Saul, então mas pô, se eu for assim na cara dura, Saul vai me matar. Aí Deus, não, você pega lá o boi, a ovelha, você vai lá e diz que vai sacrificar, que tá tudo certo. Bom, aí ele chega na casa de Saul. Quando ele chega na casa, chega na casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé apresenta para ele todos os filhos, os 7 filhos. E em todos eles Deus rejeita. E aí vem o versículo 10. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. E aí? Olha só, ele passou os seus 7 filhos, todos eles Deus rejeitou. Vamos parar para raciocinar um pouco. Bom, se nenhum dos 7 é o escolhido, poderia passar na cabeça de Samuel: será que Deus errou o endereço? Será que é outro Jessé, não esse? Será que realmente é para ungir um dos filhos desse camarada aqui para ser o rei de Israel? Porque passou todos os filhos, ele rejeitou todos. Ele poderia pensar assim: pô, acho que Deus se enganou, hein? Eu acho que eu errei o endereço. Não é verdade? Pois bem, mas ele não faz dessa forma, porque ele parte do princípio de que Deus não erra a comunicação. Então a falha só podia estar em alguém. Ou era nele, ou era em Jessé. Um dos dois tinha se enganado. Nunca Deus. E aí continua o papo. Vamos lá, versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus jovens? E disse ainda, falta o menor. Quem disse foi Jessé. Falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto nós não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Então, olha só, Samuel teve que provocar ali, né, a memória de Jessé para que ele lembrasse que ainda faltava um filho, que era Davi, que estava lá apacentando as ovelhas, o mais novo de todos, né? O mais novo, o menor, o mais mirrado, enfim, a menor possibilidade era ele, o escolhido. Então, nesse processo de comunicação, você percebe que a falha não foi do comunicador. A falha foi na recepção. E não na recepção de Samuel, mas na recepção de Jessé. Porque Samuel ele simplesmente foi lá e fez o que Deus mandou. Ele tinha uma expectativa no coração dele de que fosse um daqueles primeiros que foram apresentados, porque eram jovens fortes, saudáveis, né? Existia todo um biotipo para ser rei, que Deus também não respeitou esse biotipo. Então, o que está ali? O que está posto ali? Então, Jessé se lembra: pô, eu tenho meu filho mais novinho lá, está lá, apacentando as ovelhas. Então Samuel fala: olha, então manda chamar, e eu te digo outra coisa: ninguém vai comer enquanto ele não chegar aqui. O cara dá uma pelada assim para poder andar rápido, o cara joga logo no estômago. Ninguém come enquanto ele não chegar, para poder adiantar. E aí ele chega, e aí ele é ungido como o novo rei de Israel. Percebam, irmãos, o que eu quero dizer com isso para vocês? Esteja atento às comunicações que Deus faz.
porque ela é sempre invertida quando comparada à nossa lógica, tá? Não segue uma lógica humana para tentar entender aquilo que Deus está falando. Não faça isso, cara. Se Deus falou A, não tenta interpretar o que é A. É A e ponto. Se Deus falar é B, não tenta interpretar o que é B. É B e pronto. Tá? Não queira dar interpretações àquilo que Deus fala. Ele simplesmente fala. Se existe uma falha na comunicação entre você e Deus, se existe uma falha na comunicação entre eu e Deus, essa falha não é na origem. Essa falha não é no emissor. Ela é no receptor. Sou eu que falho. Então fique atento, muito atento àquilo que Deus tem falado para mim e para você nesses dias. Segura tua bênção, irmão. Você é um abençoado. Deus está contigo. Deus tem te guardado, te guardou até aqui e vai continuar guardando. Fica com Deus e com essa palavra em nome de Jesus. Amém?